fazer propaganda aqui, que a gente vai começar. Mais um para a sua ciência. Deixa eu fazer propaganda aqui no meu Instagram. Vamos ver enquanto o pessoal vai chegando. Gente, vou começar mais uma live aqui no Para a Sua Ciência no canal do ENEAC. E depois eu ainda tenho um outro bate-papo lá no Conversas Criminais. Quem quiser, vem aqui, vou marcar. Hoje eu vou falar com a Luana, a gente vai falar sobre o livro dela. Ei, gente, muitas pessoas entrando, muitos amigos queridos. Estou esperando a Luana. A Luana chegou, vou chamar ela aqui. Ei, deu tudo Cheguei, certo. deu tudo certo. Que bom. Tá ótimo, tá boa a tua gambiarra. Tomara que ela continue até o final, porque se ela Ótimo. cair é porque, enfim, não tem um tripé muito profissional, mas espero que dê certo. Bom, gente, deixa eu dar boa noite para todo mundo que tá chegando aqui com a gente. Vamos ter algumas mudanças nas nossas programações aqui no INEAC ao vivo. Vou adiantar um pouquinho antes da gente começar a conversar. A gente vai sistematizar as nossas lives. A gente vai ter daqui para frente lives só nas quartas-feiras e elas vão variar com cada um dos nossos programas. Então, mas fica o convite para todo mundo para continuar nos acompanhando. E a gente vai continuar com as mesas como a gente vem fazendo. Então, hoje eu tô super feliz de estar recebendo a Luana, que a Luana escreveu uma... Essa é a tua dissertação, né? Minha dissertação. A Na dissertação tese ainda tá no tese processo. ainda não. Essa é a dissertação dela. E Luana também é do INEAC, é pesquisadora do Psicocult. Eu já vou passar a palavra para ela se apresentar. Mas só lembrando todo mundo que a gente tem o nosso site do INEAC, né? Onde tem repositório de todos os nossos trabalhos, os trabalhos dos nossos pesquisadores. Eu imagino que também o Psicocult tenha agora páginas e tudo mais. Ela vai apresentar. Te agradecer muito, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É muito bom Eu que falar agradeço. dos livros da nossa coleção. Nós temos isso também quero fazer esse jabá antes da gente começar, que são a nossa coleção na editora Autografia, que tem vários livros de vários pesquisadores nossos e tal. Então fica aí o convite para quem quiser conhecer os nossos trabalhos, é autografia.com.br. Vocês vão encontrar várias coisas lá. Obrigada, Luana. Passa a Obrigada. Inclusive o seu livro, né? Que aí eu vou fazer a propaganda para você não ficar tímida. Conta pra gente. Você tá lançando o livro? Tô no processo, né? Que ele chegou agora. Bom, vou me apresentar. Primeiro te agradecer, Bel, pelo convite. É muito bom, né, a gente ter esse espaço. Estou muito feliz com o livro, muito mesmo. Falo sempre que era um sonho de infância, né? Meu sonho era ser cientista e escrever e ser escritora de livros. Achava que ser cientista era, né, usar jaleco, era aquela coisa muito diferente do que acabou sendo. Mas, enfim, estou muito feliz fazendo outro tipo de ciência, que no fundo era o que eu queria mesmo. E muito feliz que na pandemia teve essa notícia boa, que tá difícil ter notícia boa durante esse período, mas chegou o livro aqui em casa. Ainda não está disponível no site, mas em breve estará. Bom, enfim, me apresentar um pouquinho, a Bel falou, né? Eu sou Luana Martins, sou atualmente doutoranda do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito lá na UF. Sou pesquisadora do INEAC e do Psicocult, que é o Núcleo de Pesquisa em Psicoativos e Cultura, que é um grupo coordenado pelo professor Frederico Policarpo, do Departamento de Segurança Pública também da UF, também pesquisador do INEAC e meu orientador. E orientou a pesquisa da dissertação de mestrado que resultou no livro que agora acabou de ser publicado. Está fresquíssimo. Vou mostrar aqui. Tá aqui a capa, Nossa, inclusive. nossa linda capa! A pintura da minha irmã, que era um sonho também, que ela é artista plástica. Clara Martins, quem quiser também seguir o perfil dela no Instagram.
Enfim, então, muito feliz. Bom, então, só explicando um pouco também nesse momento, né? Eu sou, na minha pesquisa de doutorado atualmente, eu estou fazendo uma pesquisa com mulheres privadas em liberdade, né? Em unidades, fiz pesquisa de campo em 4 unidades femininas, e agora eu estou no momento de escrever a qualificação, mas a pesquisa de mestrado foi com adolescentes, né? Os chamados adolescentes em conflito com a lei, em internação provisória, numa unidade conhecida como Padre Severino, que, enfim, que na verdade se chama Dom Bosco, mas tradicionalmente conhecida como Padre Severino, que é o nome antigo, e até hoje é mais conhecida por esse nome. Mas eu vou ter a oportunidade de falar mais, né, bastante sobre isso, mas só queria dizer que a minha formação é em letras e em direito, então fui parar assim um pouco na antropologia no mestrado, que foi um encontro muito feliz mesmo, e pretendo permanecer aí nesse campo da antropologia, que é né, na área que eu faço pesquisa, fiz a pesquisa do mestrado, né, uma pesquisa etnográfica, e agora no doutorado a mesma coisa. Mas enfim, Bel, aí eu queria só, antes, né, que eu estou me apresentando, dizer que o Psicocult, que é o grupo de pesquisa, né, que eu faço parte, é um grupo bastante heterogêneo, né? A gente tem pesquisadores de graduação, mestrado, doutorado, bolsa de pós-doc, professores, enfim. Então, é um grupo que tem pessoas de diferentes etapas, né, dessa carreira acadêmica que a gente está. Então, enfim, quem quiser seguir, o Psicocult tem página no Facebook, no Instagram, a gente lançou agora recentemente, então é uma forma da gente divulgar nossos trabalhos, enfim. É isso. Tem um podcast também, não tem? Que vocês estão fazendo? Não é nosso exatamente, mas é feito pelo Emílio Figueiredo e Monique Prado, que foi aluna também do mestrado lá da UF, e o Marcos Veríssimo, que falou com você semana passada. Então, eles que fazem esqueci o nome agora. Maconhômetro. Maconhômetro, isso. É muito bom. Enfim, recomendo legal, também. O pessoal que está nos ouvindo tem muitas coisas maneiras que os nossos colegas fazem. Muitas coisas, vale a pena. E eu sou, assim, aquela pessoa que não estuda especificamente o campo das drogas, mas o grupo não, a gente não deixa de ser, né? O encarceramento, no fundo, a lei de drogas é uma das que mais tem impacto, é a que mais tem impacto, né, no encarceramento. Então, acaba que eu estudo, assim, eu estudo unidade de privação de liberdade, estudei com os adolescentes e agora com as mulheres. Então, na verdade, faz parte desse grupo mais amplo, né, de todas essas relações com a vida longa, o maconhômetro e o Psicocult, Marcos. Né? Mas, enfim, é isso. Aí eu só me apresentei rapidamente e só falar, Bel, que eu sou, assim, muito boa em me perder em lives, que eu descobri isso com a pandemia. Então, eu vou falando e aí você fica à vontade para me interromper se eu tiver, assim... Não, fica à vontade. Conta para quem está nos ouvindo. Olha, gente, 30 pessoas, a gente está muito bem. Você e o Marcos fizeram a nossa live voltar. A audiência. O pessoal do Psicocult. É o Psicocult, né, Marcola? Então, conta pra gente como é que foi a tua pesquisa, sobre o que ela é. Você já falou um pouco, né, que foi no Padre Severino. Mas o que você observou? Eu sei que tem várias pessoas também. Uma amiga hoje, defensora pública, falou que viu a arte num grupo da defensoria, então devem ter defensores aí nos ouvindo. Não sei, talvez. Eu não consigo ver todo, eu não consigo acompanhar quem está entrando. Eu vou anotando as perguntas para tu ficar tranquila e poder falar. Perfeito, Bel, obrigada. Bom, então, como eu falei, o livro, né, que se chamou Entre a Picha e a Cadeia, que na verdade é o nome da minha dissertação de mestrado, né? Bom, sou formada em Direito e o tema do direito penal, crime, encarceramento sempre foram temas que me interessaram, né? Inclusive era aquela coisa que eu acho que se eu não tivesse direito penal eu não teria me formado em Direito. Com todo respeito ao direito, mas eu realmente não era o meu perfil. Então, trabalhei alguns anos como estagiária na Defensoria Pública, no Ministério Público Federal e sempre em várias criminais, né? E sempre me interessei pelo tema do encarceramento, né?
Mas, apesar disso, eu nunca tinha entrado numa unidade de privação de liberdade, porque eu trabalhava nas várias criminais. Então, na verdade, não era um atendimento, era um atendimento com pessoas privadas de liberdade, com adultos, né? Mas não entrava nas unidades. Então, sempre foi aquela coisa que estava presente, mas eu não estava lá, né? Estava presente no discurso das pessoas, enfim. Em 2014, eu entrei no mestrado em 2015, né? Em 2014, era aquele ano que eu estava me formando no direito, sem saber, ai meu Deus, será que eu vou realmente fazer concurso público? Será que eu vou virar defensora? Então, estava naquele momento, assim, enfim, pensar, né, na carreira, o próximo passo, me formando. E aconteceu uma situação no centro da cidade que, obviamente, é aquela situação que eu recupero como o momento que o tema dos adolescentes entrou na minha vida, mas eu poderia pegar várias outras coisas, né? É um momento que eu recupero hoje, né? Depois de refletir e passar, enfim, né? Não é naquele momento todas essas reflexões estavam na minha cabeça. Não estava. Mas foi uma situação de um arrastão, né, no centro da cidade. Inclusive, eu trabalhava na época como estagiária do Ministério Público Federal. E eu desci no meio do expediente assim, para comprar alguma coisa na praça, né? Na Praça Nilo Peçanha, ali no centro. E na época estava tendo muita notícia de arrastão, teve até aquela situação que um rapaz levou uma facada, enfim, era um momento que o centro da cidade do Rio estava um pouco essa coisa do crime urbano, foi antes do policiamento presente, né, da polícia de policiamento presente, estava muito em voga nas redes sociais, mídias, enfim. E aquilo me chamava muita atenção, né? E aí eu presencio em 2014 um arrastão de vários adolescentes, que na verdade é aquilo, né? O que era um arrastão? Era muito comum, aí também tem aquela coisa do rolezinho no shopping centers, enfim, era muito comum isso acontecer e causar um alvoroço imenso, e era uma coisa assim, diária, né? Então eu vejo assim, uns 30 adolescentes correndo, e começa aquela correria, tumulto, e eu fico parada, assim, né, querendo registrar aquele momento, sei lá, enfim, em alfa um pouco. E aí um camelô que estava na praça falou, Luana, cuidado, Luana, menina, cuidado, isso é um arrastão, se cuide. E me colocou assim para trás da barraca. E atrás da barraca, ao lado, tinha um adolescente que estava perto desse tumulto, também escondido. E aquela cena ali, muito, enfim, cotidiana e corriqueira, foi um pouco o ponto assim que eu considero hoje, né, pensando que começou essa questão do adolescente começou a me interessar, porque a partir daquele momento eu comecei a pensar no que aquele adolescente estava preocupado, né? O que ele estava fugindo de quem? Ele também estava escondido, eu estava escondido dele, ele estava escondido do quê? De pessoas que podiam, policiais, enfim, dos justiceiros, né? Linchamentos, enfim, são vários nomes para caracterizar população de rua, né? Que eles falam isso. São pessoas da rua que vêm bater na gente. Então, aquele momento foi um pouco esse meu interesse por entender um pouco, a partir da perspectiva do adolescente, o que era circular numa cidade que também era a minha cidade, mas certamente vista a partir de pontos de vista muito diferentes. Então, a minha questão ali começou qual era a minha questão? O que eles estão com medo? Qual é a percepção de risco que eles têm de andar numa cidade como Rio de Janeiro, que é a minha cidade, a cidade onde eu cresci, enfim. E são pessoas que circulam por essa cidade, mas certamente com preocupações diferentes da minha. Então, a partir desse momento foi, enfim, onde começa todas essas reflexões. E aí eu entro no mestrado em 2015, orientada pelo Fred, né, que é um antropólogo, e me vejo completamente confusa, formada em Direito e Letras e orientada por um antropólogo. Mas foi ótimo, porque no fundo era um pouco isso, essas questões de entender a perspectiva do outro, na verdade, eram questões de antropologia, que na verdade eu não tinha conhecimento na época, mas casou perfeitamente. E aí foi quando esse tema surge na minha vida, né? Os adolescentes privados de liberdade, que naquele momento, meu interesse era saber... eu tinha um interesse nos adolescentes que circulavam pela rua, então a minha questão era muito urbana. O furto coletivo, o arrastão, era uma questão da cidade, né? De pensar a cidade
nessa pluralidade, a segurança pública nessa pluralidade, né? A partir do olhar de quem está sendo o problema da segurança pública, o risco para a segurança pública, né? O que tem que ser combatido, enfim. Era um pouco essa inversão que foi me levar para o socioeducativo. Quer que eu continue? Não, muito. claro. Mas aí tá, você começou a fazer o mestrado, e daí como é que você pensou em olhar o sistema mesmo, né? Porque você chegou pensando nos jovens, mas aí virou o sistema. Como é que foi essa virada? Então, essa virada, na verdade, eu sempre brinco que foi uma questão, um problema metodológico que se transformou numa questão analítica, porque eu sempre tinha esse interesse de pensar a rua, de pensar a cidade, de pensar o urbano. E aí eu pensei, tá, ok, em termos práticos, como eu vou fazer essa pesquisa, né? Como é que eu vou entrevistar esses adolescentes? Como eu vou chegar a esses adolescentes? Enfim, não dá para eu parar no meio da rua e me apresentar como pesquisadora. Então, eu tinha uma questão realmente ali de prática, né? Como que eu ia fazer aquilo? E aí veio o socioeducativo, né? Eu pensei, bom, esses adolescentes, muitos vão parar no socioeducativo. Então, acho que ali seria um ambiente possível de fazer essas entrevistas. Mas era isso, eu queria ir para o socioeducativo estudar a rua. Então, sempre foi, não à toa o título do meu livro é Entre a Pista e a Cadeia, porque essa questão, na verdade, permeou toda a minha pesquisa e, enfim, depois a escrita da dissertação, que foi entender, na verdade, esses pontos de conexão entre a cidade e o socioeducativo, né? E o espaço prisional. Quais são esses pontos de encontro, né? Quando eu chamo de pontos de encontro, que relações da rua, e eu chamo rua, usando também como uma categoria nativa, porque os adolescentes falam de rua, né? O sapato da rua, a roupa de rua, comida de rua, né? Tudo que está fora da prisão. E era um pouco isso, entender em que momento a rua se conecta com a prisão. Em que momento as relações estabelecidas fora têm conexão com dentro. Ou hierarquias, né? Sistemas classificatórios entre os adolescentes têm interferência na organização do espaço da prisão. Em que lugar eles vão cumprir a pena, a depender da região da cidade que eles moram, onde eles foram presos, quais conexões você tem ou não, né? O que é rearranjado dentro desse ambiente da prisão. E eu estou falando prisão aqui, apesar de ser socioeducativo, não ser chamado oficialmente de prisão, mas é como os adolescentes entendem, né? É a prisão. E você entrando no socioeducativo, você não pensa em nada diferente da prisão. Então, enfim, estou falando prisão pensando como os adolescentes se referiam. Então, meu objetivo na dissertação, e agora livro, era trazer mesmo essa perspectiva dos adolescentes sobre o encarceramento, sobre a cidade, sobre o roubo, o furto, o deslocamento urbano. Então, isso tudo aparece um pouco, né? E a unidade provisória, no final, foi ótima de fazer a pesquisa lá, e foi uma sugestão da própria Escola de Gestão do Degase, que é quem autoriza a pesquisa dentro do socioeducativo. Eles que me sugeriram quando eu falei o que eu queria fazer. Eles falaram, não, então é melhor você ir para a provisória, porque esses adolescentes, eles entram na provisória e acabam saindo, né? Não ficam, normalmente não recebem a medida de internação. Então, a provisória vai ser o melhor lugar para você olhar tudo isso que te interessa. Que legal, ou seja, é onde eles estavam antes da medida de internação, quando eles como se fosse uma prisão provisória. Né? Exatamente. É exatamente isso. Então, assim, e aí, explicando um pouco o que é a prisão provisória, explicando um pouco como funciona o socioeducativo no Rio de Janeiro, né? Não só no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é o que eu conheço melhor. Aqui a gente tem o DEGASE, que é o novo DEGASE, na verdade, que é o nome do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, que é o órgão responsável por administrar o cumprimento da medida socioeducativa. E a medida socioeducativa ela pode ser a de internação, né, que aí é realmente como se fosse a prisão, né? Ou a semi-liberdade ou a liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, porque é tudo análogo ao Código Penal, né? Então, assim, a provisória,
e aí isso foi uma primeira questão para mim, de entender que a provisória, ela, além de ser esse lugar de expectativa, que é um lugar de muita ansiedade, porque você não sabe, né, um lugar de indefinição, de suspensão. Mas não é só um lugar de suspensão, é um lugar de punição também, né? E é um lugar de punição que os adolescentes entendem como lugar de punição, né? Eles não acham que eles estão ali simplesmente esperando o julgamento. Ali já é a punição, né? Eles estão presos, enfim. Então não é entendido como simplesmente um lugar que você espera uma punição futura. Já é visto como uma punição em si, né? Então eu trabalhava nessa ambiguidade de um lugar de expectativa e um lugar de punição. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava com outra ambiguidade também para pensar a unidade provisória, que é um pouco essa coisa da suspensão da vida, né? Que é pensar a prisão como, assim, a gente está com a vida suspensa, né? Os adolescentes estão ali, minha vida é lá fora, né? E aí tem o capítulo 2 do livro, tem esse título, que eu gostava de pegar os títulos das frases dos adolescentes, né? Ele falava, o meu crime é lá fora, né? A frase de um interlocutor. E tem essa ideia de, bom, meu crime é lá fora, aqui dentro eu só tô parado, não podendo viver. E ao mesmo tempo, não, tem uns que não. Aqui é o lugar de mudar de vida, que vai, né? Eu vim aqui para pensar, é o lugar de refletir, minha vida vai mudar. Se mudava ou não, eu não sei, porque eu não acompanhei os adolescentes fora do socioeducativo e não era isso que me interessava, enfim. Mas falei pra caramba. Não, tá muito legal. Mas aí, o que mais que tu levantaste de questões, assim, ao longo do teu trabalho, né? Quais foram as questões que você foi trabalhando? Porque a gente sabe que trabalho de campo é uma coisa, as questões que você vai botar na tese são outras. Com certeza. Então, como é que... porque não necessariamente você viu tudo, né? Porque não necessariamente você tratou de tudo que você viu. E como é que foi isso? Assim, o que mais que você foi desenvolvendo? Achei muito legal essa parte da ideia da vida lá fora, assim. Muito interessante. Eu estou trabalhando bastante, enfim, essa coisa da vida lá fora, a vida lá dentro, enfim, essa coisa de onde está a vida também, eu estou trabalhando um pouco isso no doutorado, pensando as mulheres também, né, de tipo pensar, porque agora eu estou fazendo pesquisa em várias unidades, não só a provisória, como enfim, de pena mesmo, penas altas, e essa coisa da vida lá fora aparece muito... A vida é o quê? Onde está a vida? Eu fico pensando um pouco nessa coisa da pandemia, né? A gente está com a vida em suspenso ou essa é a vida que a gente tem? Isso é o novo normal ou é o normal em suspenso? Enfim, é um pouco... ajuda a pensar nessa relação do momento que a gente está vivendo. Então, assim, sobre um pouco a pesquisa, eu chego na unidade de privação de liberdade dessa forma que eu falei, né? Querendo pensar a rua. Isso sempre foi uma questão, né? Bom, eu tô querendo pensar a rua. Falava com os adolescentes sobre a rua e, obviamente, o que eles me falavam? Sobre o Padre Severino, sobre a experiência da internação. Então, de alguma forma, alguém falou que minha imagem ficou escura. Eu realmente vi que ela ficou, mas eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Às vezes só tocando na tela já clareia, dá uma olhada. Pois é, eu tô fazendo isso, mas não sei o que aconteceu. Mas tá dando pra ver um pouco, porque eu realmente... Tá pra ver. Eu não sei o que... Foi do nada. Não sei se foi alguma coisa da sensibilidade à luz, enfim. Eu tentei aqui, mas não consegui desistir. Mas voltando... Da questão da rua, né? Isso. De como que você queria entender a rua e como que a rua se relaciona com o espaço lá de dentro. Isso é muito interessante, né? Porque é uma suspensão temporal, né? É uma suspensão de uma... É uma questão espacial, mas é temporal também. Sim. Então, é uma dimensão de tempo e espaço. Mas aí, desculpa, você estava desenvolvendo. Não, mas é isso, enfim, essa coisa da provisório, e foi assim que eu penso, que até o título da live, né, ficou unidade provisória, é um pouco assim que eu pensei a unidade provisória, né, de pensar a provisória e como um espaço de maior conexão com o que está fora. Porque os adolescentes estão recém-chegados. Eles passavam, na verdade, antes para uma unidade de triagem pela delegacia, né? Depois da delegacia, essa unidade de triagem, que, enfim, sempre são acordos de quantos adolescentes vão para a provisória. Na época que eu fiz pesquisa, eram 20 adolescentes que entravam por dia na unidade provisória. Isso foi em 2016 para 2017. Então, era muita gente. Isso era um acordo, né, com as direções para não entrar gente demais. E de alguma forma, para tentar
que tinha um momento que se chamava acolhimento, que era uma tentativa de dar uma espécie de boas-vindas, não que tenha boas-vindas, mas de explicar um pouco o que significava aquele momento para aqueles adolescentes, a partir da expectativa que a direção tinha, que enfim, o corpo administrativo tinha da entrada daqueles adolescentes. Enfim, aí o que foi? Foi isso, fui parar no socioeducativo e foi nessa tentativa de entender realmente a rua. E aí, em 2016, eu dou entrada, já no segundo ano do mestrado, eu dou entrada numa autorização, porque para você fazer pesquisa nas unidades de privação de liberdade, você precisa passar pela escola de gestão, tanto no socioeducativo quanto no prisional. E a escola de gestão, você abre um processo burocrático, uma documentação, enfim. E com essa documentação, eu não sei quais são os critérios de avaliação, eu sei que depois de 6 meses saiu a minha autorização. Isso, obviamente, 6 meses durante um período de 2 anos de mestrado, era uma angústia de, será que vai rolar? E a autorização sai em outubro de 2016 e meu prazo acabando em março de 2017 do mestrado. Então, como eu não tinha bolsa, eu estava com a autorização, falei, não vou perder a oportunidade de fazer essa pesquisa. E, enfim, se eu tiver que atrasar um pouco, eu estou sem bolsa, estava trabalhando e atrasei um pouquinho, mas deu certo, enfim. E aí eu vou para o socioeducativo, converso com a direção da unidade, que inclusive me recebeu super bem, assim, eu tive uma excelente experiência de recepção, de possibilidade, eu tive privacidade para conversar com os adolescentes, não tive nenhuma questão com a administração, o diretor me recebeu, eu expliquei, e foi engraçado, Bel, que eles acharam curioso, assim, porque eu falei que eu queria estudar os adolescentes presos por arrastões, enfim. E aí, primeiro que o diretor falou, você vai se dar bem, porque é o que tem agora. Porque nesse período que foi no verão, né? Pô, no verão só tem adolescente preso por arrastão na praia. Aí eu falei, bom, não sei se eu comemoro ou acho ruim, né? Mas de fato foi um tempo... eu dei sorte na questão do prazo, né? Do momento que saiu a autorização, que foi um momento que me possibilitou entrar em contato com esses adolescentes, que eram os adolescentes que eu estava buscando. E, ao mesmo tempo, a direção foi super receptiva quando eu falei que fazia pesquisa na área da antropologia, acharam curioso, assim, e na segurança pública, né, porque minha linha de pesquisa é da segurança pública, na verdade, foi muito bem recebido. Porque falava, mas normalmente tem assistentes sociais, psicologia, pedagogia, e eles acharam um pouco inusitado, assim, uma pessoa da área da antropologia fazer pesquisa ali. Eu acho que talvez naquela direção eu tenha sido a única, pelo menos até lá. Enfim, então foi muito nesse sentido, foi de alguma forma tranquilo, né? De conseguir. Eu fiz entrevista com 22 adolescentes, eu consegui entrar com um gravador, inclusive, o que era uma questão, né? Porque eu conversava com os adolescentes antes se eu podia registrar nossa conversa, e que foi bom para a pesquisa que eu queria fazer, porque era impossível conseguir registrar. E o material que eu tive, que é totalmente diferente agora no prisional, que não tem entrevista, é tudo no papel e na caneta, né? Chegar em casa com um caderno que eu anoto uma frase, o que aconteceu? Que eu não escrevi nada. Mas enfim, foi... Hã? A cabeça, é muito doido. Eu conto, pra quem tá nos ouvindo que tá fazendo trabalho de campo, eu conto que eu achava que esse negócio de caderno de campo era uma ficção. Eu achava que eu ainda não era antropóloga, então eu achava que era uma ficção. Quando eu fui pegar os meus cadernos de campo, eu voltava mesmo para o campo. Assim, foi uma coisa muito surpreendente para mim. Exatamente. Porque eu conseguia voltar no julgamento que eu estava assistindo, nas peculiaridades daquele julgamento. Mas isso é um negócio que a gente é meio misterioso. Como é que a gente consegue tão bem, né? Mas enfim. E um pouco penoso voltar para a prisão. Porque às vezes a gente não consegue sair, enfim, é uma coisa difícil. No caso da prisão, às vezes tem prazo, então você tem que sair pronto, né? Enfim, então, na verdade, a pesquisa foi toda feita. Eu tenho alguns registros, eu consegui acompanhar, eu pedi para a direção para acompanhar algumas atividades da unidade, para me familiarizar um pouco, e assim eu conseguia sair também só da questão da entrevista. A entrevista, no fundo, não era o objetivo
central, eu queria, enfim, observar, né, poder participar de algumas atividades, mas eu sempre falo isso para quem faz pesquisa em unidade de privação de liberdade, a entrevista é a ferramenta para você chegar na unidade. Você nunca vai entrar na unidade de privação de liberdade e falar que quer dar uma circulada pelas celas, isso não vai acontecer. Inclusive, assim, eu sempre estou trabalhando isso um pouco mais agora na tese, mas é aquela pesquisa do corredor, né? Do corredor, porque você não consegue acessar. Não como pesquisador. No Padre Severino, eu até fiz um tour, né, pela unidade com a direção e depois com um agente que falou, quer conhecer? Bora! Assim, que me olhou e falou, não, vamos entrar ali, porque os adolescentes agora estão no almoço, a gente consegue. Mas não é uma coisa, não é uma coisa tranquila, né, de você circular pelos espaços. Então, assim, eu não entrava nos alojamentos, não entrava. Eu fazia pesquisa no corredor da administração. Assim como eu fiz pesquisa nas unidades prisionais femininas, que é um pouco essa pesquisa do corredor, que você certamente não consegue dar conta, né, de tudo que é enfim, a unidade de privação de liberdade. E aí eu fiz essas 34 entrevistas, depois foi aquele trabalho de transcrever tudo, eu transcrevi tudo. Foi um mês de trabalho árduo, assim, transcrevendo tudo. E depois, o que eu fiz? Peguei todo aquele material, aí eu imprimi todas as entrevistas e fiquei realmente lendo, querendo saber do que os adolescentes estavam falando. Então foi um pouco esse processo de ouvir meus interlocutores, né, de ouvir quais eram as preocupações deles. E aí eu organizei tudo isso em temas que viraram os temas dos capítulos. Né? Eu fui organizando quando eles falavam da relação deles com os funcionários, e não necessariamente questões que eu estava interessada, questões que eles que estavam interessados em falar. E fui organizando tudo isso e depois organizei em capítulos. Então foi um pouco esse processo de como a pesquisa se transformou na dissertação, que se transformou no livro. E quais são os temas que tu mais mapeou, assim, que tu mais identificou para quem está nos ouvindo também, assim, que tu selecionou como temas para ele? O que tu viu? O que te surpreendeu que era um tema para eles e inicialmente não era um tema para ti? Então, aí a primeira surpresa, assim, um pouco, eu contei o arrastão do centro da cidade, mas eu estava muito interessada nos arrastões das praias, né? Das praias da Zona Sul. Que inclusive era uma coisa que aparecia muito, muito, muito nos jornais, né, desses arrastões, e era uma coisa curiosa porque nem sempre arrastões, enfim, nem sempre eram furtados objetos, e eu queria, né, entrevistar os adolescentes presos por arrastões nas praias. O que aconteceu é que eu não encontrava ninguém preso na praia, quando estava todos presos no ônibus, e aí que o ônibus surge na minha pesquisa e ganha um pouco essa centralidade, porque o ônibus foi o que eu resolvi para pensar essa circulação. Para pensar de alguma forma, esse ponto de conexão entre você sair de casa, pegar um ônibus para ir à praia, ou pegar o ônibus para roubar na Zona Sul, porque é um lugar bom para roubar, e você ser preso no meio do caminho ou na volta. Então, uma coisa que era chegar na praia não acontecia. Então, minha questão foi pensar o ônibus. Esse ônibus e essa circulação que tem a ver com a circulação urbana, com o transporte público e, enfim, com a prisão, né? Quais são esses pontos de conexão, né? Você sair de casa, pegar um ônibus e parar na prisão. Então, foi um pouco essa surpresa, assim, né? De pensar o ônibus. E, por outro lado, uma coisa muito curiosa é que o ônibus é um lugar considerado para os adolescentes. Você roubar dentro do ônibus é considerado mancada ou vacilação, né? Como eles falam. E aí eu ficava, gente, como tem tanto adolescente preso no ônibus, se é mancada, e eles vêm para cá. E aí a questão toda era, se você rouba dentro do ônibus e alguém viu você roubando dentro do ônibus, você não podia ficar no convívio, ou seja, você não podia ficar com os demais adolescentes. As unidades não são exatamente faccionadas como as unidades prisionais são, mas elas são divididas, os alojamentos são divididos por facções. Então você tem enfim, você tem celas todas divididas e você tem esse espaço que os adolescentes chamavam de seguro, que também é esse ponto
de conexão com o universo, com a unidade prisional, né, que é o seguro, que é o lugar para o vacilão, para o mancada. E, assim, é diferente um pouco do prisional, porque o seguro do prisional não tem muito essa coisa de ônibus, essa coisa do ônibus é muito dos adolescentes. E esses adolescentes que eram presos e eram vistos por outros adolescentes roubando dentro do ônibus, eles eram colocados nesse seguro porque eles poderiam sofrer punições, enfim, pelos outros adolescentes e também, às vezes, pelos agentes. Não diretamente, mas um pouco assim, de vou deixar lá, né? Enfim, e realmente, durante a minha pesquisa, foram 2 adolescentes que eu soube, né? Não vi, enfim, que apanharam por terem sido presos dentro do ônibus. E aí era interessante porque os adolescentes, quando eram presos, eles eram entrevistados pelos agentes socioeducativos, que perguntavam onde eles moravam, pelo que eles foram presos e onde eles foram presos. Isso determinava o local que eles eram colocados, que eles são colocados, porque isso não mudou, que eles são colocados dentro do espaço da cadeia. Então, você tem um prédio para os adolescentes do convívio, você tem um prédio que eles falavam que eram os adolescentes de primeira passagem, que eram adolescentes mais jovens, mais novos, enfim. E o outro prédio que tinha uns alojamentos que eram esses alojamentos seguros, que normalmente são os piores lugares da prisão. E era curioso, assim, porque essa coisa do seguro... O seguro normalmente é realmente o pior lugar da prisão, porque é o lugar com menos visita, é o lugar que, inclusive, às vezes, pela própria administração é tratado com mais descaso, enfim. E era curioso porque lá o seguro não era o espaço... em termos de arquitetura e estrutura física, era um dos prédios mais novos. Então, não era o pior lugar. Mas, como era o lugar do vacilão, do mancado, os adolescentes sempre falavam que era um lugar sujo, com piolho, que era um lugar que ninguém queria estar. Então, essa estrutura física é completamente alterada a partir desses adolescentes que estão ali, né? A partir dessa moralidade, de quem são essas pessoas que estão ali dentro. E o prédio do Padre Severino, que é o prédio mais antigo, que, na verdade... é o prédio que está para ser demolido desde que foi construído, sabe? Aquela coisa assim de vai ser desativado, esse papo já é antigo e está lá. E, inclusive, as pessoas conhecem como Padre Severino na unidade. Ele, na verdade, era o pior prédio nesse sentido. Mas os adolescentes que estavam ali não diziam isso, não falavam que era o pior prédio. O pior prédio era o seguro, né? Não era o prédio que era, na verdade, o pior para qualquer relatório de direitos humanos, para qualquer visita da Defensoria Pública, do Ministério Público, enfim. Então, era um pouco para ele, era o outro. E aí foi engraçado, porque isso tem a coisa do registro do campo, né? Porque no primeiro dia que eu cheguei, eu escrevi no meu caderno que o prédio da Protetiva, que era o seguro, era o mais limpo. E aí depois, revisitando isso 4 meses depois de só conversar com os adolescentes, eu vi o que era protetiva, que eles chamavam protetiva do seguro, que eles falavam que lá era fedido, que era horrível, que tinha piolho. E aí eu fui ver, gente, mas não foi isso que eu anotei no meu caderno, eu anotei que era, enfim, a melhor unidade. Então eu escrevo isso, essa descrição desse espaço, né, como esse espaço é reconfigurado a partir dessas moralidades. Quem são essas pessoas que ocupam esses prédios? Quem são, enfim... Um pouco isso, que é o que eu escrevo um pouco no capítulo 2, né, do livro da dissertação. E, bom, não sei, você quer falar alguma coisa? Uma pergunta, eu quero até dizer para o pessoal que tiver perguntas para ti, para eles postar, para todo mundo postar aqui, porque assim a gente também já vai respondendo as perguntas. E tem uma pergunta da Elisa Cruz, que é defensora pública. Foi ela que me falou que circulou lá a live. E a Elisa perguntou se tu fizeste algum recorte de gênero, de raça, classe ou local de moradia desses jovens e como é que tu identificaste essas coisas, assim. Então, isso é uma coisa que, na verdade, eu não tive fôlego para discutir raça e classe, né? Eu acho que foi uma coisa... E aí é uma coisa que, assim... a gente sempre... Também, desculpa, mas não, só te fazendo assim, fala. complementando a pergunta da Elisa, eu acho que nem era
a tua questão era o que eles traziam, né? Sim. Era o que os adolescentes te traziam. Não era o olhar classificatório sobre eles, né? Era como eles traziam as coisas. Assim, sei lá, tô te ouvindo aqui, tô passando nisso, enfim. Mas era exatamente isso. Eu acho que foi também esse processo entender, porque era como eu falei, o que eu fiz para escrever a dissertação foi olhar o que eles estavam falando da entrevista. Então, aquelas questões que eu tinha, se tornaram as questões que eles tinham. Foi realmente esse exercício, assim, né? Que é um exercício um tanto esquizofrênico, né? De você tentar entender o mundo, mas você realmente sai contaminado no bom sentido, né? Porque é isso que a gente quer. É isso que a gente quer, exatamente entender e olhar o mundo a partir de outra perspectiva. Então, assim, essas questões apareciam, inclusive uma coisa que hoje, olhando pro universo prisional feminino, fica muito claro, assim, uma coisa que me interessava também é a questão geracional. Os adolescentes, eles são presos por razões diferentes, né, do que as mulheres, enfim. Então, esse outro olhar, né, de um olhar de gênero, um olhar de geracional mesmo, né, das idades, ele aparece mais hoje para mim. Ele é uma coisa que me chama mais atenção hoje. E uma outra coisa também, além disso, dessa questão do que me interessava naquele momento, tem uma questão de você tem 3 meses para escrever, que é assim, dar conta de todas as discussões é impossível. Então, assim, essa discussão aparecia um pouco, inclusive a questão de raça, né? Mas, assim, eu não trabalho com isso no meu texto. E aí você falou, era classe, Desculpa, classe, raça. moradia. Então, local de moradia. O local de moradia aparece porque os adolescentes que eram presos no ônibus, inclusive o ônibus o ônibus que aparecia era o 474, que é um ônibus que sai do Jacarezinho, na verdade sai da Praça do Jacaré e vai até Copacabana. Quem mora em qualquer lugar que esse ônibus passa, normalmente conhece. E os adolescentes sempre falavam, quando passa o ônibus, você vê as pessoas correndo no ponto de ônibus. Eles brincavam um pouco com isso. Do ônibus, né, que é o terror da Zona Sul. É assim que sai nas mídias, né, que é o que todo mundo tem medo, porque é o que leva os adolescentes para roubarem na Zona Sul. O que eu tava... Eu me perdi do ônibus. Era isso a pergunta. Local de moradia. Isso, desculpa. E local de moradia aparecia mais, porque eram... Isso. O Jacarezinho, né, foi não só ali, mas enfim, a região surgiu bastante na minha pesquisa porque eu pedi para os adolescentes que eu conhecia me indicarem adolescentes para eu entrevistar. Então acabou que assim, os adolescentes que eram presos naquela região iam se indicando e acabou que foi um lugar assim que eu olhei com mais atenção, né? Porque apareceu nesse circuito urbano prisão, né? Nesse circuito de sair de casa. E aí era interessante que eles falavam do ônibus, que obviamente, na Zona Sul você tem uma oferta muito maior de ônibus, né? E ali, os adolescentes que moravam na região toda, eles todos se juntavam para pegar esse mesmo ônibus, que era o ônibus que vinha para a praia. Então, obviamente, tinha um monte de adolescente indo à praia mesmo e enfim, acabava sendo preso. E aí eles falavam ir de ralo, né? Que é a categoria que eles usavam. Eu fui à praia e acabei vindo presa, vim de ralo, né? Que é ir de ralo, essa expressão que eles classificavam. Eles falavam assim, você não tem nada a ver com roubo e acaba sendo preso por ele. Então, era um pouco isso que surgia. E aí, falando um pouco mais dessa coisa do ônibus, né? Que essa relação de circulação, né, entre dentro e fora, né, que foi um pouco minha fixação, né? Alguém perguntou o título da dissertação, Entre a Pista e a Cadeia, tem um subtítulo enorme, porque a gente sempre dá subtítulos enormes, a gente nem lembra os subtítulos. Que é Uma etnografia sobre a experiência da internação provisória em Humanidade Socioeducativa do Rio de Janeiro, esse pequeno subtítulo. Mas o título é Entre a Pista e a Cadeia. Era exatamente entender, né, um pouco essa provocação do ônibus, né? E eu também fiz questão de não ser uma imagem, né,
da prisão, porque eu queria um pouco sair. Essa coisa da prisão, ela provoca um sufocamento, inclusive quando a gente está escrevendo, assim, era... Obviamente, eu tinha pesadelos todas as noites, enfim. Então, era um pouco sair um pouco dessa prisão que é tão... gera uma asfixia, gera realmente um desgaste emocional, enfim. Então, eu queria um pouco dar centralidade aos adolescentes, entendeu? Esses adolescentes que, inclusive... E aí, enfim, é um pouco complexo isso, mas eu acho que, assim, essa coisa da circulação, inclusive o furto praticado na rua, não deixava de ser uma coisa meio de lazer, assim. Não é lazer a palavra, mas tem um aspecto lúdico, enfim. E aqui, bom, eu sempre falo isso, não se trata de transformar vítimas ou vilões, não se trata disso, mas entender o que esses adolescentes estão preocupados. Eu estou falando de pessoas com 14, 13 anos, enfim, 15, 16, 17. Mas normalmente os adolescentes que eram presos no ônibus eram adolescentes mais jovens mesmo, né? Eram os mais novinhos. Os outros não, eram mais velhos, enfim. Então tinha um pouco esse recorte assim, etário, né, dos adolescentes mais novos. E você via assim, uma coisa de lúdica mesmo, né? A aventura de você entrar no ônibus, enfim. E aqui eu tô falando dos que de fato iam roubar, porque é o que mais tinha. Tinha adolescente preso por tráfico dentro do ônibus. Eu falei, mas como que você foi preso por tráfico dentro do ônibus? E aí era uma medida descumprida anterior, ou, enfim, era um mandato de busca e apreensão, né? Então você tinha uma coisa desse ônibus ser realmente um lugar bom para levar os adolescentes para a prisão. Inclusive tem uma fala de uma juíza através de um adolescente, né, que ele falou que ele já tinha sido preso quarta ou quinta vez, inclusive no ônibus, e aí a juíza fala para ele, você tem que parar de andar nesse ônibus. E aí ele fala, ou você para de andar nesse ônibus, ou você sempre vai parar aqui. Então é uma loucura, enfim. Ele falou, mas como é que eu vou parar de andar nesse ônibus? É o ônibus que eu uso para ir à praia. Então, assim, era uma coisa... E acabou que depois ele não ganhou a medida de internação, ele foi solto. Mas, assim, é aquela coisa de realmente esse ônibus sugar, né? Esses adolescentes impedirem um pouco essa circulação, enfim, entre determinado grupo de pessoas no espaço urbano, né? Enfim. Tem duas perguntas aqui para você. Uma é sobre a relação familiar dos adolescentes, se eles trazem isso, pergunta do Cláudio, que também nos acompanha fielmente aqui. E a Flávia perguntou se você pode falar um pouco da relação dos adolescentes com os agentes. Tá. Sobre relação familiar, sim, falam muito. Inclusive a figura da mãe, né, aparece central, né, os adolescentes, inclusive a figura da mãe, ela assim, ela a coisa do bem e do mal, né, ela ou é justificada, quando é uma relação conflituosa, ela é justificada, né, para você, eu entrei no crime porque eu tinha uma relação ruim com a minha mãe, então aparece como eu quero sair dessa vida porque minha mãe não aguenta mais. Então, assim, a figura da mãe, enfim, e agora vendo as mulheres mães no sistema prisional, né? Quem são essas mães que, obviamente, têm toda uma expectativa de determinada maternidade que, enfim, mas aí é outro assunto, fica para tese daqui a alguns anos. Mas eles falavam bastante, e exatamente nesse sentido. E aí, bom, isso aí tá na Albas a Luar, de falar da revolta, né? A revolta aparece muito como uma justificativa, uma legitimidade para você entrar no crime, né? Enfim, tem um monte de discussão sobre isso, um monte de pesquisadores que estudam essa relação entre o que seria esse mundo do crime, né? Você entrar ou sair do crime. Mas, assim, o que me interessava eram essas narrativas, né? Então, essas relações familiares aparecem nesse sentido quando eu vou discutir onde está o crime, né? Pensando nessa coisa do crime estar lá fora, onde está? Tá ali dentro? Você passar pela prisão é uma coisa boa, ruim, enfim. Era um pouco pensando nesse universo do crime, né? Isso, da relação familiar e dos agentes. Muito legal. E os agentes, que a Flávia perguntou? A Flávia sabe. Beijo, Flávia. Saudade. A relação com os agentes era uma coisa que eu evitei falar durante toda a minha pesquisa,
porque eu inocentemente tinha essa coisa de achar que... Eu sempre achava que eu ia ser expulsa da pesquisa, sempre. Porque acho que demorou tanto, foram 6 meses, assim, eu sempre pensava, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, tenho que ter muito cuidado com o que eu estou conversando com os adolescentes, porque era aquele medo sempre enfim, de ter essa impossibilidade de fazer pesquisa, porque demorou tanto para sair a autorização, eu não conseguia relaxar, assim, nunca. Então eu sempre evitei, eu falava assim para eles, eu não estou interessado, falava com os adolescentes, eu não quero saber das relações aqui dentro, eu quero saber. Então me diz como ela fora. Eu sempre falava isso, mas aí, obviamente, eles falavam sempre. Não, porque o agente tal, porque o agente tal, o agente tal. Então isso acabou virando o capítulo do terceiro capítulo, que eu chamo de tem que fazer por onde para não ser esculachado. E tem uma outra frase que eles falavam muito, que eu tenho que fazer por onde para não ser, tem que dar o respeito para ser respeitado, né? Que era um pouco para explicar, né, essa relação dos adolescentes com os agentes. Tapa na cara em unidade socioeducativa é um tema que aparece muito. E aí eles sempre falavam disso. Aqui a gente leva muito tapa na cara em uma unidade muito tensa comparada a outras. E eles justificavam assim também um pouco, quer dizer, isso aí foi um pouco o que eu acho, que tem a ver com a questão de ser uma unidade provisória, de ter a ver com a questão de ser adolescente, que não tinha uma mega articulação para você, enfim, peitar determinadas situações. Então, é o tal do ritmo, que também é uma outra categoria super importante. O ritmo lá é ditado pelos agentes. Eles sempre falavam isso. Aqui o ritmo é dos agentes, não é o nosso. Aí falavam que outras unidades já era mais um ritmo... Não, ali a gente consegue ter o nosso ritmo. E era muito interessante porque mão para trás, cabeça baixa, é quando o ritmo é ditado pelos agentes. E eles falavam assim, não, lá na outra unidade, a gente já pode botar uma mão para trás só e a cabeça pode não estar baixa. Então, essa corporalidade que, enfim, se relaciona com o ritmo, que se relaciona com essa relação com os agentes, enfim, foi um pouco esse tema desse capítulo 3, que no fundo, depois olhando as entrevistas, né, enfim, encarando o que eles estavam falando sobre isso e tentando dar sentido, os adolescentes que apanhavam, esses adolescentes mancada, vacilação, era ok, eles apanhavam. Então, em algum sentido, assim, existia uma legitimidade porque eles não se davam respeito, porque eles estavam deixando na reta. Então, assim, eles falavam, gente, você chega aqui, os agentes falam, já orienta, né? É mão para trás, cabeça baixa. Se você deixa na reta, você vai apanhar. Então, se você não segue... E uma coisa que essa para mim sempre... Acho uma loucura quando eu penso nisso, que era o assovio de miau. Ou quando apaga a luz, a gente fica gritando miau e aí apanha. Então era uma coisa assim, realmente... Adolescente, escola, né? Você pensa no gritar miau, no assovio, quando o professor vira. Era um pouco assim, isso que aparecia como motivos de punições, né? E aí, quando ninguém se assume, o coletivo todo apanhava. Então, ninguém se assumia, óbvio, porque aí apanhava também. Enfim, não tinha muito por onde fugir. E tinha um adolescente que era designado o primeiro mais velho, que eu sempre achei que era o mais velho, mas não era quem estava mais tempo no alojamento, que é uma espécie de monitor que aparece também em unidades prisionais femininas, enfim. E esse adolescente era o responsável por orientar os demais. Então, assim, você chegava, olha, aqui você não pode fazer isso, você não pode, mão para trás, Se você fizer isso, você está deixando na reta. Então, você está abrindo a possibilidade de você apanhar legitimamente. Então, você está apanhando e está apanhando porque você deixou na reta. Então, os adolescentes sempre falavam, bom, eu não deixei na reta, então eu não apanho. Né? Então, existia, assim, um pouco uma legitimidade, assim, de fato, e, enfim, quem deixou na reta vai apanhar. Mas aí surge uma outra categoria, que é a categoria oprimição, que, enfim, opressão, mas era oprimição, que era quando você transcende um pouco, e aí muito inspirado no nosso colega Lenin Pires, né, no Esculhamba Mais no Esculacha, de pensar a oprimição como aquilo que está para além das regras do jogo. Porque uma coisa é apanhar quando você deixa na reta, mas tem certas coisas, que é apanhar de barra de ferro, ou você ficar sem água no alojamento,
ou você receber um biscoito de um familiar e não poder entrar e ter que comer lá fora e se acabou você joga fora, isso daí é opressão. Isso tá para além do jogo, né? Isso já é demais. Isso não tá dentro do deixar na reta. Isso já vai, enfim, para além de uma punição aceitável, de alguma forma. Então era um pouco isso, assim, que aparecia, né? Essa coisa do deixar na reta, primeiro mais velho. Eu tento explicar isso a partir dessas categorias, né? De pensar essa opressão como aquilo que de fato... O Padre Severino é um lugar de opressão. Eles falavam isso. Aqui é um lugar de opressão. Porque uma coisa é você apanhar na cara porque você deixou na reta. Porque você assoviou, porque você provocou, porque você sabe que tem que deixar o braço para trás e não deixou. Mas não tem nada a ver com você regular a água, com você, enfim, não deixar entrar certas coisas para o alojamento, que é um pouco que transcende o razoável, né? Enfim, de acordo com o que eles consideravam razoável. Gente, infelizmente, passou voando, porque a pesquisa da Luana é maravilhosa. Então a gente fica como? Assim, passa voando. E daqui um pouco o Instagram nos derruba também, então eu tenho essa preocupação de sempre encerrar um pouco antes, que já aconteceu de eu não conseguir me despedir do nosso convidado. A Poli Labeto está perguntando onde pode encontrar a tua dissertação. É um livro, essa é uma live de lançamento do livro. Né? Então pode chama da pista ao... Entre a pista e a cadeia. Entre a pista e a cadeia. Tem uma capa belíssima da irmã da Luana. Então eu quero convidar todo mundo a conhecer as nossas redes sociais. A Luana vai falar aí de todos os psicocults, onde pode ser achada também. Agradecer todo mundo que esteve com a gente e agradecer a Luana especialmente, porque foi incrível. Eu tô louca para comprar o livro. Bel, você eu também quero fofa. Flávia. Estou aqui, eu também quero cópia autografada. Maravilhoso, tá assim, incrível. Fiquei muito feliz, foi uma das lives mais legais de fazer também. Te agradecer demais por esse tempo que você teve aqui com a gente. Enfim, te devolvo a palavra aí, antes que o Instagram nos derrube. Eu não faço a menor ideia do tempo, enfim. Já deixei tudo escuro aqui, mas eu queria agradecer muito, Bel, pelo convite. É muito bom. A verdade é que assim, a pesquisa do socioeducativo, pesquisa super difícil, foi muito difícil. Teve um custo emocional altíssimo, mas assim, eu sou muito grata à oportunidade que eu tive de fazer essa pesquisa. Gosto muito de falar sobre ela, porque, enfim, mudou minha vida. E eu espero que quem lê esteja fazendo a propaganda. Sigam nossas redes. Um beijo para todos os meus amigos queridos que estão aqui me dando força. E sigam nossos próximos passos lá no Psicocult, né? No nosso grupo de pesquisa que a gente divulga nosso trabalho. Enfim, agradecer muito pela oportunidade, Bel. Obrigada a você. Deixa eu avisar todo mundo que a live vai ficar salva aqui no Instagram e vai... Ó, já tá nos derrubando aqui. E vai também para o YouTube. A gente vai mudar os nossos horários de lives, mas elas vão continuar todas as quartas-feiras. E tá todo mundo convidado a continuar com a gente aqui. Bom, ele vai nos derrubar, então. Obrigada, Luana. Obrigada, beijos. Foi maravilhoso. Amei essa pesquisa, um sucesso. Eu já quero meu livro autografado. Pode deixar. Um beijo. Gente, muito obrigada.